Como saber se sou de Deus e estou com Ele? Essa é uma pergunta importante. Há pessoas que têm essa dúvida. Como saber se são realmente de Deus, se pertencem a Deus e estão caminhando com Ele? Muitos têm essa dúvida. Outros não têm a dúvida, mas acham que estão com Deus. Acham que pertencem ao Senhor, quando na verdade estão enganados. E por que é importante sabermos dessas coisas? Sabermos se estamos com Deus, se pertencemos a Ele ou não. Precisamos estar firmes nessa questão. A palavra de Deus revela que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Os sinais, os tempos que estão chegando no final, a palavra de Deus revela: Jesus vem buscar a sua igreja e Ele levará aqueles que realmente pertencem a Deus. Há textos bíblicos que nos fazem pensar, como Mateus capítulo 7, que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, muitos dirão naquele dia: Senhor, me leva também, pois eu sou da igreja há tantos anos, eu faço obras de caridade, eu repreendo o mal, eu oro em teu nome, então me leva para o céu. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 7 que o Senhor Jesus dirá para essas pessoas: nunca vos conheci. E textos como esse de Mateus 7 traz dúvidas na cabeça de algumas pessoas, mas a palavra de Deus não deixa dúvidas quanto àqueles que realmente são de Cristo, aqueles que são de Deus. E eu trouxe aqui 3 provas de que você realmente é de Deus e está com Ele. 3 provas que mostram que estamos em Deus, pertencemos a Ele e andamos com Ele. Essas 3 provas, obviamente, à luz da palavra de Deus. Confirmações das Sagradas Escrituras. A primeira prova de que alguém é de Deus, pertence a Ele e está com Ele é que a pessoa ouve a voz do Senhor e o segue. O Senhor Jesus diz em João capítulo 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quem é ovelha de verdade, quem é cristão de verdade, ele não tem problema nenhum em seguir a voz do Senhor. E a voz que o Senhor mais fala é através das Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, o cristão, ele ouve a palavra e não tem dificuldades, no sentido de obedecer. Às vezes não entende, recorre aos pastores, aos mestres, mas ele não duvida, ele não questiona. Há muitas pessoas que questionam, que duvidam ou que não seguem a palavra do jeito que ela é e ainda se justificam, dizendo que Deus entende, Deus a compreende, mas que ela não pode seguir daquela maneira nesse exato momento. Mas as ovelhas do Senhor, diz as Escrituras, elas ouvem a voz do Senhor e seguem. O crente não tem problema nenhum com as Escrituras, ele obedece. E muitas vezes, para obedecer, nós vamos ter que passar por cima das nossas próprias vontades e desejos para poder seguir a palavra de Deus e obedecer às Sagradas Escrituras. Esse é o primeiro motivo. A primeira prova é que a pessoa ouve a voz do Senhor e o segue. A segunda prova de que alguém pertence a Deus e está com Ele é a santidade, a santificação, que é a separação do mal. Santidade, santificação significa separação do erro, do pecado. Nascemos com a natureza pecaminosa e assim que vamos crescendo nessa vida, vamos então praticando toda sorte de impurezas e de pecados que Deus abomina e rejeita. Então, a mentira, os ciúmes, a inveja, a maledicência, a preguiça, a desonestidade, a cobiça e tantas impurezas, mas a palavra de Deus diz o seguinte, em Gálatas capítulo 5: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então aquela pessoa que é de Cristo, aquela pessoa que é de Deus verdadeiramente, ela crucificou a sua carne, sua natureza pecaminosa. Ela vai deixando os pecados para trás. O padrão da vida sexual, conforme a palavra de Deus, os padrões da palavra de Deus, dentro de um casamento santificado por Deus, padrões de honestidade e de fidelidade a Deus, fidelidade ao cônjuge, fidelidade ao próximo,
os padrões da palavra de Deus. O crente vai se ajustando cada vez mais e andando em santidade. E a terceira prova de que alguém realmente pertence a Deus é pelo desinteresse pelo mundo e pelas coisas que há no mundo. A palavra de Deus diz na carta de 1 João 2 o seguinte: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a palavra de Deus diz para não amarmos o mundo. O crente, quando recebe Jesus no coração, automaticamente ele começa a desinteressar pelas coisas do mundo. Ele não vê graça, não vê vida, não vê alegria e não tem motivação pelas coisas deste mundo. O seu prazer está na lei do Senhor. E o mundo passa a desprezar, desconsiderar, rejeitar e até a perseguir o crente de verdade. O crente, na verdade, o cristão verdadeiro, ele tem dificuldades com o mundo no sentido de ter comunhão com o mundo. Ele não consegue. A palavra de Deus diz: não há comunhão da luz com as trevas. Então o cristão, ele tem atrito com o mundo. O mundo persegue, rejeita, o mundo desfaz, o mundo despreza o crente. Então o crente, ele não tem interesse pelas coisas deste mundo e ele também não é amigo das coisas deste mundo. O seu prazer está na lei e nas coisas do Senhor. Se você tem dificuldade com alguma dessas provas que foram expostas à luz da palavra de Deus, dificuldade em ouvir a voz do Senhor e segui-lo, dificuldade em santificar-se, em abandonar alguma prática que a palavra de Deus rejeita, e a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Se você ainda tem interesse pelas coisas deste mundo, gosta das coisas do mundo, onde a palavra de Deus diz que o mundo inteiro está nas mãos do maligno, por isso que o crente, ele não se adapta muito com este mundo e com as coisas deste mundo. Se você tem dificuldade com essas 3 provas, você pode fazer uma oração e pedir a Deus que te ajude a andar segundo a palavra dele, porque Jesus está voltando e você precisa ser salvo. Você precisa pertencer a Deus para que o Senhor te leve no arrebatamento, te leve na salvação e você tenha garantido a vida eterna. Nós preparamos um e-book chamado Vida Poderosa, que são lições práticas que ensinam a andar com Deus como um crente vencedor, um crente vitorioso, receber o batismo no Espírito Santo, receber o poder de Deus, a graça do Senhor e andar aquele crente, ser aquele cristão que está sempre por cima e nunca por baixo, como diz as Escrituras, sempre em vitória e nunca em derrota, porque está sempre na presença de Deus. Vida Poderosa é o nome do e-book, você pode baixar se você quiser, os links estão aí na descrição. Você pode também solicitar a ajuda pastoral, estamos à sua disposição, sem custo algum. Você pode nos contatar através dos nossos meios de comunicação, que estão aí na descrição, e daremos todo o suporte para você se apegar com Deus, crer de verdade, pertencer a Ele de verdade, garantir a sua vida eterna e também garantir o Senhor dentro de toda a sua casa, de toda a sua família. Que Deus te abençoe com esse vídeo grandemente, em nome de Jesus.